Tal qual as estrelas na camisa do Brasil, a Agrarascast chega a 5 episódios e eu quero agradecer especialmente vocês que estão assistindo por isso. Agradecer meu companheiro de bancada, o Eric. Obrigado. E o pessoal que está por trás também, Thaís, Marco, Fabrício. E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas júniores. Meu nome é Vitor Takaki. Meu nome é Eric Stanula e esse é o 5º episódio do Agrarascast. Isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer, introduzindo um pouco o assunto desse episódio, destacar que o Sebrae ele aponta 5 iniciativas para promover o empreendedorismo, a educação empreendedora nas universidades. Seja eles o estabelecimento de incubadoras, a relação com ex-alunos empreendedores, enfim, e uma dessas iniciativas é as empresas júniores, né? E o Brasil é um sucesso nesse modelo de empresa, conta com mais de 1.300 empresas e é destaque mundial, sendo o primeiro país a regulamentar a empresa júnior. Então, realmente a gente tem uma posição de destaque nisso tudo. E a gente convidou exatamente 2 pessoas muito legais que dominam bastante esse assunto, né, Vitor? Exatamente, para falar do movimento Empresa Júnior, né, no caso. Então, a gente convidou a Ananda, que é colega, amiga nossa lá da Agronomia UFPR, que ela acompanha o time Semear como presidente. É isso aí. Inclusive é minha presidente, porque eu também faço parte lá da Semear, como diretor comercial e ela como presidente. Ananda, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, gente. É um prazer mesmo estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, assim, né? É muito bonito poder representar um movimento tão grande, né? Como o Eric já apresentou pra gente. Apesar do movimento não ter surgido aqui no Brasil, né? A gente tem uma representatividade gigantesca, como você comentou, mais de 1.300 empresas juniores aqui dentro do Brasil. É a maior representatividade dentro do mundo inteiro, assim. Então é muito bacana estar aqui hoje conversando sobre isso, né? Então, brigadão mesmo. Legal, e a gente também está aqui com o Leonardo Dal Bosco, né, que é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica do Paraná, a UTFPR, e hoje atua como assessor de marketing da Terra Engenharia, que é a empresa júnior do curso de Engenharia Elétrica lá da UTF, né? Isso. Então seja muito bem-vindo, Leonardo. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Fiquei super feliz quando a Carol, irmã da Thaís, comentou sobre a oportunidade. Falei, não, a gente não pode perder uma oportunidade dessa. É muito bacana ver e também o destaque que vocês estão dando pra gente, né? Como a Nanda comentou, você também comentou antes, é um movimento muito grande no Brasil, apesar de não ter surgido aqui, é o maior do mundo. Então, por exemplo, né, aqui no Núcleo, que são algumas, a gente tem algumas, como se fossem organizações, né, dentro do Brasil. Tem a Brasil Júnior, que seria a confederação representando todas as JOTs do Brasil, e cada estado tem as federações, e daí dentro dos estados a gente tem os núcleos. Por exemplo, o Núcleo Curitiba, que é o nosso, representa Curitiba, região metropolitana e litoral. São 35 EJs com mais de 700 empreendedores, né? Então é um movimento assim muito grande. A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Que legal, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E Leonardo, você já pensou que estaria gravando um podcast sobre agronegócio e ciência agrária? Cara, não. Não? Não, já tive a oportunidade de participar do Agro Hackathon ali na Federal como organizador. Um dos professores lá da UTF, que é nosso professor orientador, o Cândido, ele é um dos idealizadores do evento. Então, uma vez ele fez o convite pra gente, tava precisando do pessoal lá, ele falou, vamos lá, foi assim, um evento muito bacana, gostei muito, mas nunca achei que estaria no podcast falando sobre isso. Que legal. Agradeço muito a oportunidade. Legal. Esse é o nosso podcast, bem diferente. Não, acho que até Pode chamar de Léo? Pode? Beleza. Prefiro. Bom. Então, até porque o Léo estava falando de como que se organiza um pouco a estrutura burocrática legal das empresas júniores, né? Então, a gente acho que podia ir daí, né? Porque como que uma empresa júnior responde, assim? Faço parte, quero fazer parte de uma empresa júnior, vou lá, vejo na minha faculdade, tem uma, e me inscrevo, enfim, consigo entrar. A partir disso, como que se organiza, que nem você está explicando dos núcleos, que a gente responde ao Núcleo Curitiba, o Núcleo Curitiba responde ao MED. Quer a gente falar um pouco sobre isso? Tanto o Léo quanto a Nanda. Sim. Não sei se você prefere comentar, mas pode ir me complementando durante.
Então, a gente tem como base, né, as empresas juniores, né? A gente tem hoje aqui a Semear, a Terra como representantes, mas a gente tem várias outras em Curitiba, no Paraná e no Brasil. E essa organização parte por instâncias, como o Léo estava comentando, né? Então, a gente tem as EJs, acima das EJs a gente tem os núcleos, né? Então, o nosso representante aqui é o Núcleo Curitiba, mas dentro do Paraná e do Brasil nós temos diversos núcleos, né? Acima do núcleo nós temos as federações, que daí elas são mais ou menos divididas como os estados, mas às vezes tem estado que tem 2, tem federação que compreende mais de um estado, né? Então, o nosso aqui se chama FEGEPAR, que representa o Paraná inteiro, né? Acima da FEGEPAR aí a gente tem a nossa confederação, que é a Brasil Júnior, né? Que daí compreende o Brasil inteiro. Então, é uma organização bem bacana, assim, porque a gente não só se organiza com isso para dizer que existe, né? A gente realmente para participar da organização disso tudo. A gente tem inúmeras metas para cumprir, tanto cada uma dessas instâncias, realmente para a gente conseguir organizar nosso dia a dia, conseguir organizar nossa vida dentro de EJ e ter respaldo em relação a isso, né? Às vezes a gente encontra alguns problemas durante a nossa trajetória de empresa júnior e para onde correr, né? Então a gente tem toda a ajuda desse pessoal aí no Brasil, no Paraná, em Curitiba, que auxiliam a gente em relação a isso tudo, né? Algo bem bacana que a Nanda comentou agora, né? Essa questão da ajuda, não só das instâncias, mas entre as empresas, entre os empreendedores, né? A gente tem um grupo da Brasil Júnior no Facebook, lá é comum os memes de bench, né? Todo mundo lá pedindo bench. Uhum. Então, é algo bem comum, a gente sempre se ajuda, um precisa do outro, a gente tem essa rede realmente de se ajudar e querer crescer, né? A gente entende, somos todos alunos, estamos aqui para aprender, então esse é o movimento, né? Criar futuros empreendedores e meio que quebrar essas barreiras, né? Que às vezes a gente tem os negócios, não, você é meu concorrente. Não, a gente não tem isso. É uma empresa júnior como a gente está ali para ajudar a crescer junto, deu certo, deu. Tanto a gente tem metas que são a gente fazer projetos com outras empresas juniores, né? Se chama São Compartilhado. Então, como a Nanda comentou, a gente tem algumas metas anuais e uma delas a gente tem que fazer um número X de projetos com outras EJ, né? Então, é uma forma deles incentivarem isso, da gente trabalhar junto, um movimento muito bacana. E também conecta cursos diferentes, né? Sim. Coisas, Sim. Por exemplo, muitas pessoas que podem estar ouvindo agora devem estar pensando, né? Agronomia com elétrica, às vezes esse contato seria difícil acontecer de outra forma, né? Sim. Isso. E essa cultura de conexão, ela é muito forte dentro do MED, né? Às vezes a gente vai falar aqui, né, de EJ, então Empresa Júnior, MED, Movimento Empresa Júnior, né? A gente já está um pouco mais acostumado, então acaba falando em siglas e pode ser que alguém fique confuso, né? Mas o MED em si, ele tem essa cultura de conexão muito forte, né? Eles sempre tentam representar isso, movimentando essa ideia de fazer bem, de conversar. Então, essa troca de informações, de apoio, ele acontece tanto dentro das empresas juniores em si, né? Então, às vezes a gente tem pessoas que estão um pouco mais avançadas no curso, o pessoal que entra um pouco mais novo. Então, essa troca de informação, essa ajuda dentro da EJ é muito forte, fora também. Tanto em relação à troca de informações, troca de figurinhas mesmo com EJs de agronomia. Então, eu tô testando isso aqui, será que pode funcionar? Vocês já fizeram isso aí? Então, isso é muito bacana também. E claro que em relação a outros cursos também, né? Porque as bases das empresas juniores, elas são um pouco parecidas, assim, né? Então, todo mundo meio que se organiza de formas parecidas, tem um planejamento parecido, cada uma com sua peculiaridade e tudo mais. Mas, às vezes, é muito legal a gente se conectar com pessoas que estão do outro lado do Brasil, que fazem um curso que não tem nada a ver com agronomia e conseguir trocar muita informação, assim. Então, a gente está em constante aprendizado dentro da empresa júnior, assim, sabe? Isso é muito legal mesmo e tudo isso parte dessa ideia de conexão, né? Sim, perfeito. Não, até eu puxei essa coisa da organização, né? E foi bom que vocês falaram até assim da essência, né? De como que é por dentro, assim, das EJs. Mas para confirmar o que o Eric tinha falado, né, e vocês também, né, de como o Brasil é forte nessa questão do empresariado júnior, né. Então, não só é forte, não só é volumoso, mas é bem estruturado, né. Isso é uma coisa que, a hora que você chega, assim, dentro, você percebe como, não, por trás tem muita gente fazendo muita coisa, tem as metas que vem de cima, né, não é uma coisa assim que arbitrário, a empresa, tanto faz, a gente vai escolher isso. Não, existe todo um direcionamento, né? Todo um amparo, um direcionamento, isso aí.
acho que a gente já conversado, né? De perguntar um pouco para vocês como que vocês chegaram ali na empresa júnior, né? Porque, sei lá, né? Acho que não é todo mundo que faz e tem muita gente que talvez tenha ouvido falar e não sei se gerou o mesmo interesse. Não sei se quisessem contar a história pessoal de vocês, assim, rapidinho. Porque decidiram entrar numa empresa júnior. É, o que chamou a atenção, porque quis entrar, né? Como é que foi? Ah, sim. Se quiser começar, Léo? Pode ser, então. Eu tô na Terra já vai fazer 2 anos e meio, quase 3, então tem um tempinho já uma carreira. Mas quando eu entrei, foi meio... eu tinha um colega, ele entrou comigo em elétrica, e ele era diretor de marketing na época da Terra. Aí ele comentou, a gente tá com o PS aberto, se inscreve lá, acho que você vai gostar. Era mais ou menos a vibe que eu curtia. Aí ele falou, Piá, se inscreve, você vai se dar muito bem lá dentro, você vai ser uma pessoa que vai agregar muito e a empresa vai te agregar muito. Aí eu peguei e fui meio no escuro, assim, falei, se der, o que vier é lucro, né? Aí na época eu me inscrevi para o setor de projetos, a parte que eu gosto, assim, eu gosto bastante de mexer, a parte de engenharia, ver ali o prático, né? Realmente pôr a mão na massa, eu gosto muito dessa parte. Então, me inscrevi no setor de projetos. Aí tem, comentando um pouco mais sobre a organização, né? Tem processo seletivo, claro. Cada empresa tem a sua organização dentro disso, mas todos fazem um processo. Na época, a gente teve uma dinâmica em grupo, aí depois teve entrevistas com os diretores e o pessoal de RH. E, por final, a gente fez um período trainee, que foi basicamente, eles deram é o que a gente chama de case. Mas é um projeto fictício, onde a gente teria que desenvolver um projeto elétrico de uma residência. Então ali a gente tinha que desenvolver, a equipe era separada em uma pessoa para cada departamento, né? O departamento RH, comercial, financeiro e projetos. Então cada um tinha que desenvolver a sua área ali, ia desenvolvendo ao longo de um tempo, ali um prazo, e no final a gente fazia a apresentação final e tinha um resultado. Acabou, eu passei meio com uma observação assim, vamos dar aquele voto de confiança, mas vamos ver. Aí no fim acabei me efetivando lá, deu tudo certo, assim, eu me apaixonei pelo movimento, o pessoal lá brinca, eu era para ter saído ano passado, não saí, é um filho nosso, assim, é algo muito especial. Eu já fui diretor de projetos também, metade do ano passado acabei virando, agora tô ali a gente está rodando o processo da eleição, tô candidatei à presidência, né, quem sabe ano que vem a gente consegue estar aí Coisa boa. Desenvolvendo, mas é muito bacana, assim, é uma experiência muito incrível. Coisa boa. Ciananda. Queria comentar antes que que o Léo falou, né, de a empresa é nosso filho, é um sentimento muito forte que a gente tem, assim, né, às vezes eu sempre brinco que às vezes eu queria colocar a Semear dentro de um potinho e ficar cuidando dela, assim, de perto, né, porque a gente acaba criando um carinho tão grande pelo movimento e pelo desenvolvimento da empresa, assim, que não dá vontade de abandonar e você quer estar acompanhando aquilo, quer ver o desenvolvimento daquilo pro resto da vida, assim, sabe. Mas sobre a minha... Não, só interrompendo você, e é difícil de largar, né? Você falou que tá indo para 3 anos? Isso. Então, eu tô indo para 2 anos, a Nanda tá indo para quanto, Nanda? Quase fechando 3 anos. Então, você entra assim e você fala, não, acho que vou ficar só mais um semestre, só mais um... Você passa mais umas 2 semanas. Só mais um quando você vê, pouquinho. passa 1 ano, 2. E é difícil largar, que você se envolve assim, e que nem a Nanda falou, você quer ver o resultado que você tá fazendo, você quer... É bem apaixonante mesmo, assim, o movimento. É isso aí. Desculpa cortar, muitas Não, vezes não. até essa questão, né? Você sai, mas você sai no nome ali, porque você sempre tá lá falando com o pessoal, como é que tá. Então a gente tá criando muito essa cultura dentro da Terra, os membros, sempre a gente tem contato com eles, tem dúvida, a gente vai lá, pergunta, a galera sempre ajuda. Então aquele negócio, né, da gente se ajudar é muito forte. Né? Essa é outra cultura forte, né? Dos ex-júnior, dos pós-júniors, né? Pós-júniors. Júniores, não sei. Os dois, todo JR. E que sempre ajuda, né? A gente sempre vai recorrer também. Isso é outro ponto bem interessante, pode falar mais pra frente. Mas aí você, Ana, conta sua história, por favor. Eu queria falar mais um adendo aqui, eu posso ir puxando as Vai, coisas. parênteses, Então, fique à vontade. Vários parênteses. Isso que o Vitor falou, assim, eu acho que é uma coisa bem legal também do movimento, porque às vezes a gente tá criando coisas agora que a gente não vai acompanhar o resultado, sabe? Então esse sentimento de você tá fazendo coisas para as pessoas do futuro que você nem vai conhecer, sabe? Isso também é uma coisa muito bacana, porque a gente não vai ver o resultado, já que essa rotatividade de membros, né, ela é muito grande. Então,
você às vezes não consegue acompanhar por completo aquela ideia que você teve, ou aquilo que partiu de você, ou da equipe que estava junto com você na época, e você vai ver lá no Instagram, ou porque você conversou com alguém que ainda está na EJ. Então isso é muito legal também, você está construindo coisas para pessoas que você nem conhece, sabe? Que vão ser o futuro da Semear, o futuro da Terra, ou o futuro de qualquer outra EJ, né? Mas agora, voltando por como eu cheguei aqui, né? Então, na verdade, assim, né? Eu sou daqui de Curitiba. A gente até já conversou um pouco aqui do porquê que eu fui escolher agronomia, né? Eu não tenho nada a ver com o campo, assim. Até, por sinal, a primeira vez que eu andei de cavalo foi uns 2 anos atrás. Já tava na agronomia. E por eu ser de Curitiba, assim, eu tinha um pouco essa ideia de não ir tanto para o campo, sabe? De ser mais essa ideia empresarial. Mas estava aberta quando eu entrei na agronomia, né? Já que eu tô fazendo curso de agronomia, por que não me interessar e ir atrás de outras coisas, né? Mas daí na minha semana de calouros eu fui apresentada para Semear, assim, né? Então o presidente da época foi lá, fez uma super propaganda, mostrou o que faziam, como era legal, como era bacana, mostrou um vídeo de um evento presencial com gente do Brasil inteiro, todo mundo se reunindo, gritando e conversando. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso, sabe? E daí passou um tempo, eu acho que eu fui tentar o processo seletivo quase 1 ano depois, quando eu já estava na agronomia, assim, 1 ano e meio, por aí. Também entrei, fui meio que nas escuras, assim, falei, abri o processo seletivo, né, por que não tentar? Já tô fazendo agronomia, tem tantos projetos legais que eu quero fazer parte, por que não tentar fazer parte da Semear, né? E daí foi mais ou menos isso, uma coisa foi levando a outra dentro do processo ali de processo seletivo. Gostei bastante, confesso que acho que se fosse hoje eu não teria me contratado olhando para o meu processo seletivo, assim. Mas foi muito bacana, assim, foi uma experiência bem legal. Até o processo seletivo em si já é uma experiência diferente, assim, né? Eu nunca tinha participado de um processo seletivo antes. Então, só isso de você estar ali se desafiando, tendo que mostrar o seu trabalho para outras pessoas, tendo que se vender, assim, né? É bem legal. E daí, depois disso, acabei entrando na Semear, fui efetivada. Também participei de marketing como o Léo. Fiquei quase 1 ano e meio no marketing também. E daí, acabei me tornando presidente. E daí, estou aqui hoje nessa posição. Boa. Que legal. Nando, você falou do processo seletivo, né? A empresa Júnior, ela funciona como uma empresa? Como que o funcionamento ele é semelhante a uma empresa convencional ou não? Essa é a ideia, assim, Essa é a ideia. né? A gente sempre brinca, né? Que às vezes a gente quer tirar o Júnior do nosso nome, porque a gente sempre tem, né? Várias coisas que a gente faz como uma empresa sênior, né? Então a gente tem o Júnior ali, mas a gente funciona como uma empresa de verdade, vamos dizer assim, né? Uma empresa sênior. Então a gente tem vários problemas, temos várias soluções também. A estruturação da empresa também, eu acredito que seja muito parecida com uma empresa sênior, né? Então, sim, eu acho que é bem parecida, bem essa ideia. A gente tem também como ideia, tanto da Semear como do movimento, né? A gente trazer essa experiência empresarial de mercado de trabalho real para dentro da empresa júnior, né? Então, não seria correto a gente só estar brincando de fazer empresa júnior, né? De não ser uma coisa de verdade, e a gente não conseguiria se preparar para esse mercado, para essa vida real, se a gente não estivesse fazendo uma coisa de verdade também, uma coisa pensando no sênior, né? Então, acho que é isso. Então, fazendo só um adendo na fala da Nanda ali, falou uma coisa que é muito importante, a vivência empresarial. É um dos maiores lemas do MEG, né? A gente tem essa ideia mesmo de criar essa vivência. Não é porque, às vezes, acontece muito preconceito. Vocês são alunos ainda, não sei se com a Semear acontece, mas com a gente acontece muito. O cliente chegar, sabe, meio que duvidar da nossa qualificação para aquilo. Mas a gente prova daí no projeto, a gente fala, não, dá esse voto de confiança pra gente, todos os clientes que a gente fez aí satisfeitos. Então, é muito essa vivência empresarial. Você realmente entender, claro, tem as suas peculiaridades, tem coisas que você tem no júnior que não vai ter numa sênior. Sênior é como a gente chama as empresas no geral. E tem coisas que você tem na sênior que você não vai ter na júnior. Mas a vivência é muito parecida, assim, você consegue ter muito contato. Eu até, voltando um pouquinho para minha experiência assim, com a EJ, quando eu entrei, um dos motivos de eu ter entrado também foi eu não tinha experiência nenhuma na área, e sempre que você vai no estágio, sempre te pede um monte de coisa, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, e foi assim, o que eu aprendi lá dentro não tem assim coisa que pague. É muita coisa, você tá lá vendo
E não é, por exemplo, como, sei lá, está às vezes em algum estágio, assim, que a gente chama de trabalho estagiário, né? Você só, sei lá, servir cafezinho, né? A piada comum, assim. Dentro da EJ, não, você vai estar lá, é um projeto, é você fazendo o projeto, é você vendo tudo aquilo, fazendo aquele desenvolvimento, acompanhando. Claro, a gente tem respaldo de profissionais, a gente tem professores formados na área, tudo, né? A gente tem toda essa questão, até pelo respaldo legal, né? Caso aconteça alguma coisa, a gente tem que ter isso, mas, sim, é muito incrível, né? É tudo que você consegue. E eu sei que atualmente eu estagio ali na Copel, né? Então eu sei que o estágio que eu consegui lá é por causa da Té. Até eu consegui por indicação de uma ex-membro, assim. Ela falou, abriu uma vaga no meu setor, alguém quer. Eu falei, eu fui conversar com ela e tal. E assim, é muito incrível, estou gostando muito. Mas tudo isso, acho que todas essas experiências fazem a gente criar esse carinho muito grande. A gente vê, claro, como a Nanda falou, tem problema. Nossa, tem vezes que a gente quer xingar o coleguinha, a gente pensa, não aguento mais, quero desistir. Eu, 3 semanas atrás, estava pensando, não, vou me desligar, só vou terminar. A gente estava terminando o projeto, falei, vou terminar esse projeto, vou me desligar. Agora eu tô aqui, eu concorrendo à presidência da EJ. Exatamente. Então é muito isso, mas é muito bacana, é uma experiência, assim, fenomenal. É esse network, né, também, que se cria, né? Sim. Sim. Com certeza, né? Tem muitas qualidades delas do network. O que vocês colocariam essas principais diferenças? Opa, bati aqui. As principais diferenças, assim, de uma empresa júnior de uma empresa sênior. Acho que é bom porque, às vezes, quem nunca participou, né? Sim. Para entender, assim, como que se distingue, agora sim, uma e outra, né? Por exemplo, a empresa júnior, a gente tá falando de que é muito bom, a gente tá falando tudo isso e a gente nem ganha. Porque a gente não... quem tá lá na empresa júnior não pode receber uma bolsa, não recebe nada da EJ em si. O dinheiro que tá lá dentro, que entra, é 100% convertido para a própria empresa, né? Isso inclui a gente, mas no formato tipo de cursos, de capacitações, esse tipo de coisa. Então essa já seria uma primeira diferença, né? Que mais vocês acham que... Sem fins lucrativos. Tipo... É que eu não sei, né? Porque é sem fins lucrativos. É difícil que esse de dinheiro dizer, mas tem que assim... voltar Você não pode... isso. Que assim, né? Sem lucro, né? Você não pode lucrar com isso, entendeu? Isso. Os nossos projetos, eles têm lá o valor, né? Que a gente está fazendo no projeto, é um valor bem diferente, bem mais abaixo. Mas a gente não vai receber, tipo, que nem, por exemplo, seria numa empresa, né? Você fez lá o projeto, você vai receber por esse projeto, né? Dinheiro. Não, a gente recebe outras coisas, né? Como eu comentei. Quando eu entrei, eu não tinha experiência nenhuma. Hoje em dia eu já consegui desenvolver alguns projetos e tudo isso foi a empresa que foi comprando cursos, capacitações, às vezes até coisas do próprio movimento. Outras empresas, a gente fazendo bench com outras empresas. A gente estava implementando alguns serviços, a gente conversou muito com a gente tinha uma nossa EJ irmã ali, a Engel, que é a da Elétrica da Federal, eles ajudaram muita gente. Então é muito essa troca, né, que nem a gente tinha comentado antes, entre os empresários. Então acho que é uma grande diferença, né, a gente não recebe ali pelo nosso serviço. Outra grande diferença, eu acho que é o contato, tipo, essa realmente é a relação de você formar empreendedores, sabe? Dentro da EJ a gente tem o que a gente chama de... fugiu a palavra agora. Horizontal. Hierarquia? Hierarquia horizontal. Isso. Boa. Muito obrigado. Isso, essa palavra. Então, algo que muitas vezes, principalmente quando você entra, você fica meio assim, eu sou um assessor, então eu tenho que aceitar o que vem. Normalmente você pensa assim, né? Aí não, se é um assessor, se é um diretor, se é um presidente, você pode dar ideia, pode falar. A gente todas as ideias que possam contribuir para a EJ, a gente é muito bem-vindo. Então, se você tem algo a acrescentar, é o momento de fala, a gente é muito aberto, isso eu acho muito bacana. Muitas vezes, em algumas empresas você não tem isso, né? Você tá ali, faz teu serviço, beleza, é isso. E lá não, tipo, você dá teu sorte e você vê, tipo, eu quis fazer isso, deu certo. E eu acho que outro ponto muito diferente, dentro da EJ, a gente consegue experimentar muita coisa. Eu acho isso muito bacana. Claro, a gente é uma empresa, a gente tem que entregar resultado, a gente está trabalhando com o mercado. Mas internamente na empresa, como eu falei, né, da questão dos cases que eu fiz no meu processo seletivo, a gente roda, por exemplo, durante o dia a dia, assim, às vezes
os projetos estão um pouco embaixo, então para a galera não ficar parada, a gente vai experimentando. Nisso a gente vê, tipo, a gente sempre, sei lá, quis implementar um serviço, vou dar um exemplo até próprio ali da Terra, a gente estava, não sei se eu podia falar, o pessoal depois se não puder, o financeiro me enche o saco, mas... A gente corta daí. Não, tranquilo. Mas a gente estava implementando serviço de eficiência energética. Aí, pô, é um assunto muito amplo. Aí você pode fazer muita coisa ali dentro. E a gente, pô, o que a gente pode fazer? A gente começou a rodar um case e... Não, galera, vamos fazer tudo que der aqui, que é eficiência, vamos jogar nesse case, ver o que a gente consegue rodar e não consegue. Porque é um negócio, claro, é um tempo que você vai dedicar ali, é um esforço, mas você consegue ver, pô, não deu errado? Beleza. Mas eu não estava, por exemplo, fazendo um projeto, um cliente estava esperando isso. Então você tem uma liberdade maior. Sim, você consegue experimentar muitas coisas. Isso é muito bacana e até melhora, né? Um diferencial, por exemplo. Nisso você consegue desenvolver, você descobre às vezes algo que você não sabia e é um serviço a mais, algo que você pode entregar mais para o cliente. Né? Eu acho que puxando um pouco esse gancho do Léo aqui, eu acho que a diferença principal tá na proposta das duas, assim, sabe? Eu vejo que uma empresa júnior, ela tem muito isso de esse é o ambiente para você testar, esse é o ambiente para você errar, esse é o ambiente para você realmente aprender aquilo, sabe? Eu vejo que numa empresa sênior, né, você meio que já não tem tanta essa liberdade de vamos testar coisas novas, vamos juntos aprender, sabe? Então, eu acho que isso é um grande diferencial entre uma empresa sênior e uma empresa júnior, né? Porque, assim, questão de estrutura, eu acho que é muito parecida, né? A gente tem os setores separados, a gente tem objetivos, a gente tem uma organização interna bem estruturada. Então, eu acho que nesse ponto a gente se assemelha muito, sabe? Mas essa questão de vamos tentar mudar, ou esse caminho deu errado, vamos completamente por outro, né? Porque a gente não tem tanto esse investimento financeiro, a gente não vai perder tanto dinheiro, a gente não vai, sei lá, ter que vender uma casa se eu cometi um erro durante esse processo aqui, sabe? Então, é o ambiente para isso, assim, sabe? Então, eu acredito que a grande diferença seja isso que o Vitor apontou, né? Da gente não receber um salário direto, a gente receber um investimento intelectual, vamos dizer assim, né? E as propostas, né? Então, eu acho que essas são as grandes diferenças, assim. É um espaço de validação do que aprendeu na sala de aula. Também, né? exato. E só pode aluno da universidade? Como é que funciona? Qualquer um pode entrar na empresa júnior? Não. Não. Qualquer um, não. Claro, tem um processo seletivo, mas para participar desse processo precisa ser aluno daquela Sim. instituição? Como é que funciona? Para participar de uma empresa júnior, você precisa ser um estudante universitário, né? Então, não é tão aberto assim. Não é qualquer um que quiser e tiver a fim de experienciar a ideia do MEG, infelizmente não tem como, né? A gente tem algumas EJs, eu acho que a Terra não é multidisciplinar, né? São 2 cursos. São 2 cursos. São 2 cursos, controle né? e automação. Então, por exemplo, eles que têm 2 cursos, eles podem receber pessoas dos 2 cursos, sabe? A Semear em si é só da agronomia, então a gente só recebe pessoas da agronomia. Mas tem várias outras EJs que tem 5, 6, 7, 8 cursos. Então, mas a ideia é realmente você receber alunos da instituição que a EJ representa, né? E os cursos que ela representa. Então, não é aberto para todo mundo, assim, né? São realmente estudantes universitários dos cursos de cada empresa júnior, né? A verdade é que depende, né? Tem EJ que Sim. aceita XXX curso e que não. Exato. Acho que depende da proposta, mais ou menos, de cada uma e também da necessidade, né? Sim. Porque tem EJ muito grande. Então, acho que eles acabam precisando de pessoas de, sei lá, de outras áreas mais do que EJs menores, né? Uhum. Sim, até tem um exemplo, acho que é no Rio, a maior EJ, eu não lembro se é no Rio ou em São Paulo, a maior EJ que tem. Eu não... Mas é uma poli-engenharias. Acho que quase todas as engenharias têm englobado lá. Tanto que eles têm quase 100 empresários só na EJ. Você não consegue fazer uma reunião com todo mundo junto, assim, por questão de tempo. Então, Caramba. até ali na UTF a gente tem uma EJ e ela é policursos. Né? Então, tem algumas EJs que trabalham com vários cursos, mas o mais comum assim, é trabalhar com 1, 2 cursos. E como a Nanda falou, né? Você precisa ser um estudante universitário, né, inscrito naquele curso. Mas o principal é ter vontade de ir atrás. Às vezes, se não tem no teu curso, não tem na tua faculdade, tem uma oportunidade gigantesca de você fundar, se juntar, criar sua própria EJ, assim.
E é muito bacana. E voltando à questão, né, de DJ com empresas seniores, é algo que é muito bacana. Por exemplo, a gente, o pessoal da engenharia, né, a gente vê muito. O ensino que a gente tem é muito voltado à parte técnica, a gente resolver problemas, né, ver o problema ali e tal, como resolver isso. Mas dentro de uma empresa você tem a parte de comercial, por exemplo, como eu tô, marketing também a gente atua, parte financeiro, que assim, é uma parte bem complicada de você lidar, principalmente quando você vai abrir uma empresa, todo o respaldo que você tem que ter, tudo que você faz tem uma ação, né, tem uma consequência para aquilo, seja boa ou ruim, então como você lidar com isso, proteger, então é muito importante, né, e a EJ tá ali, eu digo, para complementar isso, né, então, por exemplo, no curso a gente teria o que ali na tele é a parte de projetos, né, mas lá dentro a gente tem gestão de pessoas, tem marketing, tem comercial, tem financeiro, tem jurídico. Então você consegue desenvolver as soft skills que a gente chama, né? Consegue desenvolver em várias áreas, assim, e um dos grandes motivos, dos grandes lemas, assim, do movimento é formar empreendedores, né? Então, o porquê? Porque existe uma EJ. É para formar empreendedores. Pessoas que pensam diferente, queiram fazer algo diferente, às vezes abrir seu próprio negócio. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu cheguei num momento assim, eu não quero ser empregado pro resto da vida, não. Eu tenho pra mim, assim, eu quero abrir minha empresa. Até ali a gente já conversou, quem sabe surge uma sociedade ali. Até sábado a gente saiu com o pessoal, a gente tava conversando, né, e uma das meninas lá, ela tá se formando agora, ela falou, tô pensando em abrir uma empresa, e a gente, chama, vamos junto, a gente cresce, é muito bacana. Tem uma frase que um dos rapazes dos pés que trabalhavam lá comigo, ele falou uma vez, chegou pra mim, falou, Léo, eu nunca quero estar numa equipe contra vocês, porque eu sei que eu vou apanhar e eu vou apanhar muito feio. Então eu quero estar com vocês, que daí eu sei que vai ser uma equipe boa, a gente vai trabalhar sempre em alto nível, né? Então é muito bacana isso, e todo o pessoal assim que tá lá dentro, muita gente realmente tem preconceito por ser alunos, cara, eu não vejo EJ deixar a desejar para EJ Senior nenhuma, assim. É muito bacana esse movimento mesmo. No caso, os clientes, né? Você tava falando, né? Clientes que às vezes têm preconceito, isso acontece, às vezes mesmo. Uma coisa que vocês estavam comentando do tamanho da EJ, né? Eu imagino que não é porque a EJ cobra um valor inferior que ela não pode se envolver com grandes projetos também, né? Sim. Então ela atende desde pequenos clientes até grandes clientes. Sim, né? sim. Às vezes é uma empresa pequena, vai pegar um projeto enorme e vai, ser o único projeto por, sei lá, meses, mas pode grandes acontecer. empresas também podem contratar uma empresa júnior. Pode. Sim. Né? Grandes clientes, no caso. Sim. Eu acho que... não quero falar sobre essa empresa, mas tem uma empresa muito grande aí que ela já fez vários projetos com empresas juniores, assim, e é realmente uma empresa bem, principalmente na parte de engenharia, assim, uma referência muito grande, assim, e várias EJs já fizeram projetos com eles, assim. A gente já teve uma oportunidade de fazer com uma empresa gigantesca aqui do Paraná também, que quando chegou a proposta a gente ficou, meu Deus, que aconteceu, né? Como que chegou até a gente, e a gente ficou super feliz, assim, por eles darem essa oportunidade. Infelizmente, no final das contas, acabou não dando certo, assim, né? Mas até essas experiências de a conversa com essas empresas ou clientes que não dão certo e tudo mais também é muito legal. Então, realmente, né? Independente do tamanho da equipe, eu acho que a gente está muito capacitado para atender tanto pessoas, uma pessoa só, um cliente mais simples, quanto empresas muito grandes, assim, né? E daí tudo isso vai depender da organização interna da EJ e tudo mais, né? Depende, né? Claro, e também tem graus muito distintos de maturidade, de organização das diferentes empresas júnior, né? Então, se chegar um projeto muito difícil para uma empresa que não está tão preparada, claro que ela vai ter dificuldade, pode até não conseguir, mas na verdade isso é qualquer empresa, né? Não é porque na exclusividade da Júnior, né? Até citando esse caso, o que aconteceu foi que a demanda do cliente, no caso que a Ana citou, né, não era assim uma área que a gente tinha um domínio, né? Então também foi da nossa parte de não seguir, né? Porque a gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade para entregar uma coisa satisfatória sozinho, e daí a gente ia ter que terceirizar muita coisa e carecer muito projeto, não ia ser viável, né? Sim. Em parte foi grande parte isso, né? Mas uma coisa que eu queria puxar,
ela tava falando, né, que, e a Nana também, dos setores, de que eles foi e é do marketing. Eu falei que sou do comercial. Ah, mas eu sou formando em engenheiro agrônomo, você é engenheiro elétrico, o que você está fazendo em marketing? Acho que tinha alguém de marketing ouvindo a gente, desligou quando você falou isso. Ué, esse cara tá de brincadeira, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como todo mundo quer ir para projetos de primeira, né? É o que todo mundo primeiro quer fazer, porque é sempre o setor que mais se alinha com o próprio curso, porque, na verdade, é a execução do que você mais ou menos aprende em sala, né? O mais simples. Mas como que a empresa ela vai se dividir em setores diferentes, mas como que ainda assim a gente consegue participar, né? Mesmo tendo um setor financeiro, que é bem burocrático, marketing, enfim, se quiserem falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que muito essa questão, pelo menos dentro da Semear, a gente tem muito isso, muito forte isso, né? De você não precisa saber tudo. A gente está aqui para te ajudar, para ensinar. Então a ideia é que realmente a gente passe informações um para o outro, que a gente sente junto, ensine e passe aquilo, isso aqui eu fiz, foi legal, eu já fui de marketing, então faz desse jeito que funciona, tenta inovar nesse sentido. Então, experiência minha, né? Quando eu entrei no marketing, na verdade, quando eu tive que escolher, assim, né, em que setor eu queria entrar dentro da Semear. Eu lembro que eu olhei pro presidente da época e eu falei, qualquer um, o que vocês precisarem, sabe? Porque eu realmente não tinha muito essa ideia de eu sou boa nisso, porque eu também achava que não era boa em nada naquela época. Eu tinha acabado de entrar no curso, assim, né? Não sei de marketing, não sei de documento, não sei de RH, eu vou fazer o quê, né? E daí ele falou, você pode fazer o que você quiser, a gente vai te ensinar, sabe? E daí acabou que a área que mais precisava na época era o marketing. E daí eu entrei realmente sem saber, sabia fazer o login no Instagram, era isso. E daí no meio desse processo todo, acabei montando um site sozinha. Então é muito disso, de você ir atrás da informação, de você aprender sozinho, aprender... Um baita site, diga-se de passagem, tá? Se quiserem dar uma olhadinha lá depois e... Querendo ou não quero dizer assim, nossa, fui eu que fiz sozinha, mas foi, sabe? Não quero dizer, velho. Não quero dizer, mas... E foi difícil, sabe? Não foi fácil, mas indo atrás daquilo, você estando motivado para fazer aquilo acontecer, eu acho que você consegue, sabe? Então, você motivado dentro de qualquer um dos setores que o Vitor mencionou, você consegue fazer aquilo, sabe? Então, isso é muito importante, a motivação, a tua disposição para fazer aquilo acontecer, independente do setor que você entrar. E tá todo mundo muito aberto a te ensinar, né? Então, isso que é o mais legal, né? De você entrar lá realmente muito cru, sem saber nada, e conseguir se desenvolver sozinho e com a ajuda da sua equipe ou de pessoas de fora, de EJs lá do Nordeste, da EJ que é nossa vizinha, da Terra, enfim. Então, eu acho que é assim, né? Você entra com medo, fica com medo o processo inteiro, mas faz as coisas darem certo, né? Mas dá aquele gostinho a mais, né? Sim, Quando sim. você consegue, assim. Claro que O cada... frio na barriga. Dá, se não tiver, né? Se não tiver. Claro que cada setor vai te jogar mais para um lado do que para o outro. E assim, enfim, paciência, né? Também é normal, né? É uma coisa que tem que fazer. Apesar que nem você falou, né? Tem gente que faz um setor, muda para outro, experimenta, né? Porque o que é o padrão é você entrar num setor como assessor, vira diretor daquele setor e talvez vai para presidente, né? Mas, na verdade, não, você pode... É muito livre, assim, para você passear entre os setores, né? Mas é claro que vai ser diferente, né, Léo? Sim, com certeza. Até uma coisa que a gente meio que incentiva na Terra, essa troca. A gente fala, não é porque você entrou no setor que você tem que parar só nele. Eu acho que até por aquela questão para você fomentar ainda mais o empreendedorismo, né? Você ter realmente como que é um setor de projetos, como que é um setor de RH, gestão de pessoas, o jurídico. Então, isso é muito bacana. Assim, eu, quando entrei, foi mais ou menos com a Nana, eu tava meio perdidão. Aí também, eu já tava mais no curso, já fazia uns 2 anos, mas ainda assim não tinha aquela confiança. Aí eu falei, não, acho que projetos é o que a gente vê no curso, né? Vamos ali, né? Mas principalmente quando eu virei diretor, né? Eu entrei na diretoria, assim, você como assessor, você tem um desenvolvimento muito bacana, assim, como a Nanda falou, que a EJ é assim, realmente, novamente essa expressão, é teu filho, aquilo, cara, você não tá ali recebendo, você faz aquilo por amor, porque você
porque você gosta, você quer estar ali, você quer ver aquela empresa se desenvolver, aquilo crescer. E dentro disso você quer ver o pessoal que está junto com você se desenvolver, mas acho que também tem a parte do pessoal ali, né? Você vê, como a Nanda falou também, a questão do medo, né? Você fica ali meio inseguro, mas mesmo assim você vai. E eu acho que é aquilo, quando você não tem medo, não tem aquele frio na barriga, cara, larga. Porque perdeu a paixão, sabe? Não, você não tá mais no lugar que você deve estar. Então, eu quando fui diretor de projeto, assim, eu tive muito contato com os outros setores no geral. Todos os setores, o pessoal vinha... na época, tava a pandemia, a gente tava sem aula, eu tava sem estagiar, então fazia... Meu dia era na terra, fazer coisa da terra. Então, o pessoal que precisavam, mandavam lá no grupo, eu fazia, ajudava. Então, nisso eu aprendi muita coisa. Eu comecei a me envolver muito com o marketing, né? Aí até que surgiu um pouquinho, vou mudar para o marketing. E tive muito contato com eles, a gente começou a trabalhar mais a parte comercial. Quando eu era diretor de projetos, tive mais contato com o comercial mesmo, eu ajudava o pessoal nas reuniões, ia ter reunião com algum cliente. Sempre a gente tenta ir alguém de marketing, alguém de projetos, né? Caso o cliente tenha alguma dúvida, sim, um pouco mais técnica e tal, a gente, para ter esse respaldo, né? Então é muito bacana, inclusive a gente fez uma reunião com a Semear ano passado, a gente fez meio que um mapeamento, voltando um pouquinho nas nomenclaturas, né, das instâncias, a gente fez um mapeamento das EJs da FEGEPAR, que é a Federação das Empresas Juniores aqui no Paraná, e a gente tentou entrar em contato com elas para ver tipo, como a gente pode se ajudar. A questão das ações compartilhadas que eu comentei antes, então como a gente poderia atuar junto, até se comentou, né, você já pensou que estaria num podcast na parte de agronomia e tudo mais. A gente já teve contato assim na terra, né, pensar como a gente poderia trabalhar junto. Tem muita área, assim, principalmente agora é uma área que está crescendo muito, a indústria 4.0 ali. A energia solar para a área rural, assim, é um negócio que é impressionante, assim, o crescimento é muito grande. Uhum. Infelizmente não acabou dando certo com essas parcerias, mas só da experiência a gente conversar com as outras IJs, de realmente ver, abre a nossa cabeça para muita coisa. E voltando à questão inicial, né, que era a parte dos setores, como você se desenvolve. Então é muito isso, é você ir atrás. Não tem muito segredo, a gente tem apoio de professores muitas vezes, então a gente consegue ir atrás dos professores, conversar com eles, ou a gente tem contatos também com pessoas que são formados na área, que ajudam a gente, estão dispostos a falar, não, se vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês, então é muito bacana. A gente tem um acolhimento muito bacana, isso é bem interessante, assim, né? É um contraponto, então a gente tem muito apoio, e é disso, é você querer. A EJ entra naquela parte de experimentação, né? Se quer uma parada, é só você querer e você falar, não, vamos fazer isso, você ter pelo menos ali, mostrar, não, dá pra fazer isso de tal forma, né? Também não é chegar assim, não, e se... De qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Você mostra de alguma forma assim, não, se a gente fizer isso de tal forma, pode trazer tal resultado. E o principal se a gente fez, deu errado, é uma lição que a gente aprende. O bom é que a gente não tem alguns problemas que outras empresas teriam, que por exemplo, a gente investiu muito dinheiro nisso, né? Por exemplo, num P&D, assim, numa pesquisa de desenvolvimento. Lá não, é a galera que se dispôs e fez. Mas é muito aprendizado, até fiz comentário de algumas empresas grandes, né, que acabaram fazendo o projeto. Sim. A gente também teve a oportunidade de fazer uma proposta, uma empresa grande também, a nível nacional. E estava tudo dando certo, beleza. Acabou acontecendo algumas coisas que acabou não fechando o projeto, mas só do que a gente conseguiu desenvolver, a maturidade que a gente desenvolveu naquela área, a gente comprou curso na área, foi especializar mais, então só essa parte, é ruim que a gente não fechou, né? A gente sempre espera fechar, mas todo o conhecimento que a gente teve por trás é muito bacana. Já valeu a pena. Já às vezes a gente aprende muito mais no erro do que no acerto, né? Então... Sim. É aquela parada, 100 vezes tentando, 99 errando e um acerto ali. Mas quando a gente acerta é muito bacana, assim. E é aquilo, o erro a gente aprende. Você quer aprender, errando, tomando na cabeça. Isso é na vida, né? Não só dentro da DJ, faculdade, assim, qualquer coisa que você vai fazer. Claro, você faz de primeira, acerta, é muito bacana. Mas quando você erra, tem aquele aprendizado, não. Parece que se torna mais pessoal ainda, né?
daquele quesinho assim. Mas, então é muito assim, é da pessoa querer fazer e ir atrás. A gente tem os suportes, tem outras EJs que a gente conversa. Atualmente a gente fez uma remodernização, a gente vai fazer a modernização da nossa logo. Então foi com uma outra EJ, a gente viu, não, do jeito que tá, não dá, tá muito feia, a galera, não, essa logo aí não representa mais a gente. Perdemos a galera do marketing, mas a galera do design você salvou agora. Eles ficaram. Não, a gente falou, não, a gente precisa de alguém que realmente entenda da área. A gente fez uma pesquisa assim, a gente falou com mais de 10, 12 empresas, e a gente viu, não, realmente faz diferença você ter um profissional da área ali. A gente acabou fechando, foi até com uma EJ, eu não vou lembrar do local agora exatamente, mas é Batuque o nome da EJ. Então, eles fizeram uma proposta muito bacana pra gente, tipo, foi super especial. Então, a gente tá aí, né, mais uma forma. Então, muitas vezes outras empresas que a gente faz, às vezes contratam algum serviço que eles possam ajudar a gente. Então, N maneiras, né, é o que você quiser, o que você pensar ali, a gente dá um jeito de fazer. Você tinha falado do tempo, né, que a pandemia proporcionou muito tempo, né? Mas e durante as aulas, como é que vocês arrumam um tempo para se dedicar à empresa? Cara, então... Falta as aulas, quem sabe? Às vezes acontece. Assunto delicado. Espero que não tenha nenhum professor ouvindo. Assim. Não, mas já aconteceu uma época que a gente estava fazendo um projeto, e era um projeto até grande, assim, e a gente estava mais, na real, no gerenciamento do projeto, vendo se estava tudo certo. Então a gente estava no meio da aula, vinha a mensagem, vem aqui ver tal coisa. A gente saía da aula, ia ver tal coisa, fazia. Então, acontece, né? Faz parte da vida de universitário, assim. Mas a gente sempre tenta. A EJ, ali na Terra, não sei se nas outras linhas CMR vocês trabalham, mas a gente não trabalha com o mínimo de horas, né? A gente trabalha assim, a gente passa atividades semanais. Claro, a gente tenta não fazer algo que tipo, a pessoa faça em 10 minutos, mas também não algo que a pessoa precisa da semana inteira para fazer, né? Que ela consiga equilibrar. E quando a gente passa algo maior, a gente sempre faz em equipes, 2, 3, 4 pessoas. Então a gente sempre tenta trabalhar nesse gerenciamento. Né, para todo, a gente sabe que não é fácil. Tem um perfil ali da Terra, muitas outras EJs também. A galera não só está dentro da EJ, como estuda, como estagia. Ano passado a gente tinha a galera de 7º, 8º, 9º período, então o pessoal que já estava sendo efetivado na firma, TCC, coisa, ainda assim estavam ali. Então a gente sempre tenta, não vou dizer que não pesa, tem semana assim que você não vê a hora de chegar sexta, e quando chega você só quer descansar, assim, às vezes chega sábado, às vezes é sábado, domingo, a gente tá ainda lá resolvendo coisa da EJ. Tá trabalhando, até por essa questão do tempo. Muitas vezes a gente, para fazer reunião com a empresa, a nossa, por exemplo, é sábado de manhã, a gente está estudando mudar para domingo para mais gente conseguir participar. Então é aquilo, o tempo que você tem ali, você vai fazendo. Mas apesar de tudo isso, é muito gratificante, né? O pessoal agora vai estar um pouquinho assustado, nossa, vou surtar ali, né? Não, mas é bem bacana. E apesar, além de tudo isso, o pessoal é muito aberto. Se você está assim, tô semana de prova, o trabalho tá corrido, tal, você chega e conversa com o pessoal, teu diretor ou com o pessoal de RH e fala, essa semana tá punk. Eles têm essa maleabilidade, assim, já aconteceu comigo. Eu afastei umas 2 semanas, assim, tava... São alunos também, né? Claro. Todo mundo se entende, mundo, né? Esse que é o grande bom, esse que é o grande, um dos grandes diferenciais, né? Tá todo mundo no mesmo barco, então sim, a gente se entende, né? Na verdade, quando o Léo tava falando, várias coisas passaram na minha cabeça, assim, mas eu tava tão prestando atenção aqui que eu esqueci de algumas, né? Mas, Léo, com certeza vamos sair daqui, vamos fazer vários benches aí pra trocar uma ideia. Porque... O tal do bench. O tal do bench. Você mais faz, né? J é bench. O bench seriam essas conversas, realmente, né? Com outras EJs pra trocar uma ideia. Então, com certeza, vamos sair daqui, tirar várias ideias, tanto da Terra, quanto espero que a gente possa também ajudar em alguns pontos, assim, né? Mas muito legal. E isso de conseguir conciliar, né? Me lembrou uma coisa, até tava conversando com o pessoal da Federal, assim, os presidentes, principalmente, né? Antes da gente selecionar as matérias, daí tava rolando uma conversa assim.
porque eu acho que eu vou selecionar só 3 matérias, porque eu preciso dar atenção para EJ, e não sei o que, minha mãe que não escute isso. Então, às vezes você tem que fazer escolhas, assim, né, e conseguir equilibrar e manejar seu tempo para conseguir dar conta de tudo, né. Mas eu acho que a vida de um universitário é isso mesmo, né, a gente acaba se envolvendo em várias iniciativas e dentro tanto da Federal quanto da UTF, né, a gente tem muita iniciativa legal, assim, né, tanto a Agrárias Tech aqui, quanto várias outras coisas vários projetos bacanas, assim, né, então a gente tem que realmente tentar se compreender e incentivar um ao outro, né, de tipo, isso você vai dar conta, faça mesmo, e compreender que às vezes a gente tem muita coisa para fazer mesmo e tentar se ajudar. Essa semana tá muito difícil, então vamos se ajudar, eu posso tentar fazer essa parte, ou você faz aquela lá na semana que vai estar difícil para mim, e a gente vai se ajudando, né, porque no final das contas nós somos estudantes, nós somos amigos e a gente é um time, né, com um propósito único, né, que é realmente desenvolver a EJ e se desenvolver, né, então... Não, e também, assim, para quem não tá dentro, né, não sabe como é, de tudo que a gente falou, assim, das características do movimento, dá pra saber que a EJ vai ser a última que vai lá e ter uma atitude de cobrança, sabe? Mas no teu contrato, que a nossa empresa tá, sei lá quantas horas você não fez, nunca vai ser assim. É muito mais fácil você ter esse problema no teu outro estágio, na iniciação científica, numa outra coisa, talvez, do que na empresa júnior. A empresa júnior, ela é a primeira a entender, normalmente, né? Pelo menos na minha área é assim. Não me recordo de nunca ter visto esse tipo de problema, sabe? Da pessoa precisar de tempo e não, você não pode tirar esse tempo, você precisa estar aqui. Isso não acontece. Assim, o que são as principais dificuldades? Não, mas assim, não dentro da empresa. Digo, da empresa se posicionando contra o mercado, eu digo, sabe? Vitor, acho que esse é assunto pra você, hein? Comercial representando. Não, mas aqui. eu tô comercial. Eu tô de uniforme. Não, posso falar, né? Assim, acho que foi por isso que eu pensei, né? Até nessa pergunta. Eu tava pensando aqui, que a gente pode falar? Pô, isso aqui. Não, mas é justamente isso, porque às vezes é difícil. É engraçado, porque às vezes é mais difícil porque você é empresa júnior e às vezes é mais fácil porque você é empresa júnior. Eu acho que as EJ sempre precisam de um pouquinho de sorte, assim, né? Para as coisas dar certo. Claro que é um pouquinho de sorte, eu falei. É muito trabalho, assim. A gente bate muita cabeça com portfólio, com estratégia, com, sabe, N coisas, né? Mas sempre precisa, assim, da gente ter aquela sorte um pouquinho de achar um cliente que vai apostar na gente, sabe? Sim. Porque tem EJ que é bem antiga, na verdade, né? Mas a nossa não é tão antiga assim, não é tão nova também. A gente é 2013? 2014. E até era de quando é? 16. 2016. É mais nova. bem perto, na verdade. E, então a gente tem, assim, tem uma experiência, tem já um histórico por trás do nome da empresa, mas às vezes precisa de alguém apostar. E eu acho que o Léo falou é o que mais acontece. Às vezes a pessoa ou não acreditar porque você é estudante, mas acho que mais do que isso, é querer subvalorizar o teu produto, o teu serviço porque você é estudante. Acho que isso é o que eu vejo sendo mais difícil, assim, sabe? E aí às vezes se torna... não vale a pena, né? Mesmo que a gente tá lá para aprender, às vezes não vale a pena, né? Ou então, por exemplo, assim, caso da Semear mesmo, né? A gente tinha... Ano passado a gente entrou muito forte, assim, na parte de horta urbana, né? Porque era pandemia, tipo, cara, a gente não consegue ir muito pros lugares, as pessoas estão em casa, vamos apostar nisso. E as pessoas, assim... Acho que a gente tem a nossa parcela de culpa, né? Mas a gente não conseguiu comunicar tão bem o valor, quem sabe, do que o nosso produto tinha. As pessoas não viam que valia a pena comprar. Não via, a gente tinha muita dificuldade, né? Em parte do produto, em parte porque, mas vocês são estudantes, né? O que vocês vão fazer aqui? E aos poucos a gente vai aprendendo a ter estratégias que contornam isso. No caso das hortas, a gente mudou a abordagem, a gente barateou e agilizou. Então, assim, quer compra, então ficou mais prático, assim, sabe? A gente não gastava tanto tempo por uma coisa que não tinha tanto retorno. Valorizar outros produtos que as pessoas consigam ver mais valor de mercado, eu digo, não valor tipo de importância, né? De compensa comprar mesmo. Que no caso é o nosso projeto de viabilidade. Eu acho que dentro da Semear também, né, falando um pouco mais, um problema
talvez a gente se inserir nesse mercado, assim, é que a gente não trabalha muito com empresas, né? A gente trabalha mais com pessoas. Então, essa dificuldade de encontrar onde estão essas pessoas, sabe? A gente passou muito tempo batendo cabeça em relação a isso, né? De, beleza, eu quero vender uma horta, então vou procurar nesses lugares, vou prospectar com essas pessoas. Daí entrava a questão de as pessoas não entenderem o valor de uma horta. Ah, mas isso eu consigo fazer sozinho, sabe? Mas será que você consegue mesmo? Será que vai dar certo se você fizer sozinho? E daí também o projeto de viabilidade que o Vitor comentou, né? A gente tinha que buscar pessoas no campo ou pessoas da cidade que gostariam de investir no campo. Tá, mas aonde estão essas pessoas, sabe? Então isso também é muito legal, a gente não saber nada e ter que aprender tudo, assim, sabe? Então a gente tinha bastante dificuldade, acho que a gente conseguiu contornar um pouco isso com a força que o marketing acabou tendo nesse último ano, assim, né? Mas de qualquer forma, essa prospecção mais direta com os clientes, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? Então, dá-lhe bench, dá-lhe conversa, trocar ideia. E a gente, às vezes, também não consegue se relacionar tanto com outras EJs nesse ponto, porque a gente é de Curitiba, né? Então, do núcleo Curitiba, né? Tanto de, tipo, eu digo mais a gente ser da cidade de Curitiba e ser uma EJ de agronomia, sabe? Porque muitas EJs de fora de Curitiba, elas trabalham muito com o agricultor. Mas pra gente não é tão fácil a gente ter esse contato, porque a gente tá no meio de Curitiba, assim, sabe? Então, às vezes, acaba se tornando inviável esse contato, a gente ir até lá, tipo, a gente tava falando, a Lapa é 100 quilômetros daqui, esses dias a gente foi fazer uma visita, era 100 e poucos para chegar até o produtor, então é um pouquinho mais difícil, pensando que a gente trabalha com agronomia e que a gente tá dentro de Curitiba, assim, sabe? Exige um deslocamento, e deslocamento é custo, né? Não tem o que falar. Sim. Mas isso aí foi tipo um casezinho, né? Pô, a gente tinha um problema e como essas soluções, né? Eu não sei se seria feito dessa forma dentro de uma empresa sênior, né? Mas foi como a gente contornou, né? Compensando com outro serviço e melhorando um pouco a forma como a gente desenvolvia o que não estava tão bom, né? Mais ou menos isso que aconteceu. A gente tá rodando PS agora, a gente fez uma mudança na estruturação, e uma das etapas, os trainees, eles, como eu estou no marketing comercial, eles tinham que criar um produto e vender esse produto. Era uma estufa automatizada. Que legal. Legal. Show. A gente pode... mas histórias tem algumas, assim. A gente trabalhava com estufa, daí também teve um problema, a gente resolveu não trabalhando mais com estufa. Uma forma... Mas quem sabe, né, com uma ação compartilhada aí, a gente... sozinhos, né? Com ajuda é melhor. Sim, com certeza. Acho que principalmente a questão com o trabalho com o cliente ali é um pouquinho complicada. Eu digo que a gente ali na área de elétrica, automação não tanto, porque a automação ainda algumas partes exige uma visita em campo, você ir implementar. Mas no elétrico, por exemplo, você vai fazer um projeto elétrico ou um projeto solar, que é um dos principais projetos que a gente faz. Como a gente não trabalha com instalação, né, apenas o projeto, você pode estar em casa, faz um meet ali com a galera e vai todo mundo fazendo, né? Você consegue fazer essa distância. Você não tem, por exemplo, essa questão que vocês têm de ter que ir até o cliente, né, conversar com ele e tudo mais. Mas ainda assim tem alguns problemas. Outras questões, não falando da parte comercial, vocês já comentaram bastante, mas problemas da EJ, assim, principalmente gestão, assim, você saber trabalhar as áreas que não são do seu curso, assim, sabe? É aquela parada, claro, é legal, você aprende, você vai atrás, você consegue desenvolver. A Nanda fez o site ali. E a gente vai muito no achismo, né? Sim. Não tem nada confirmado, assim, de eu sei que isso vai dar certo, porque eu vi isso no meu curso de administração, no meu curso de gestão, enfim. Então, a gente vai muito no que eu acho que está certo e o que a gente pesquisou com outras pessoas, né? Então, não é, talvez, aquela informação certeira de que vai dar certo, sabe? Então, realmente, isso é um grande problema, assim, né? Que a gente tenta lidar todos os anos, né? Essa questão da gestão em si, então... Sim, mas é bom que a parte técnica, né? E eu não escuto muito EJ assim, a gente teve problema de que a gente não deu conta de fazer o projeto, né? Não, essa é a parte que, graças assim, a nós, na verdade, né? Sempre, ou quase sempre funciona, dá certo, né? A dificuldade que a gente tem é justamente nessa estruturação, estratégias, gestão, que uma empresa não teria isso, não teria, né? Mas em uma empresa não... a gente não é uma empresa
sênior, né? Então, somos agrônomos fazendo sites, somos agrônomos fazendo... não tem alguém que trabalha com marketing, design, contabilidade, site, por exemplo, né? Exatamente. Então, são engenheiros elétricos fazendo essa parte, né? Então, se alguma coisa é para dar errado, são essas partes, né? Não a parte técnica. E ainda bem que a parte técnica em si, eu acho que as EJs daqui de Curitiba são muito competentes, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço do MEG, eu posso falar isso, sabe? Mas acho que você falou da gestão, tem outro problema que é a cogestão, né? Isso é um outro problema bem grande, assim, que a gente já comentou que roda muitas pessoas e, por vezes, o conhecimento que se constrói lá dentro se perde, né? Sim. Acho que isso todas as EJs têm, né? Acho que eu tenho algumas histórias também sobre isso. É um problema que a gente tinha. Como você comentou, ali na Tela, principalmente no nosso setor de projetos, os caras são bons, assim. Não que o resto da EJ não seja. O pessoal ali é fenomenal, assim. Mas a galera de projetos quebra a banca, assim, e os caras são muito bons. Que bom. E a gente tinha um problema que era só projetos. Não estava se passando para o resto da EJ. Então, chegava um projeto, não sei se outras EJs assim, vocês trabalham assim, mas lá a gente está trabalhando, o setor de projetos trabalha na gestão do projeto, não na execução em si. Execução a gente chama as outras pessoas, até foi uma solução que surgiu por causa disso, né? Tava tendo muito aquela concentração de conhecimento só em projetos, e a gente pensou, como que a gente vai espalhar isso para o resto da EJ? Algumas soluções que a gente fez foi capacitações, né? Os próprios membros, assim, tinham conhecimento, faziam alguma capacitação, e aí a gente fazia, por exemplo, uma reunião, daí apresentava para o pessoal, ia desenvolvendo, e, por exemplo, eram 2 finais de semana que a gente teve, que foi, assim, acho que o que mais trouxe resultado foi de projeto elétrico. Foi em 2 sábados, e entre esses sábados, tipo, acabou o primeiro sábado, passou ali a primeira parte do conteúdo, que era mais introdução, como a parte normativa e tudo mais, como você começar o projeto. Aí foi passado meio que um desafio, assim, uma tarefa para o pessoal durante a semana. O que vocês aprenderam, agora vocês vão aplicar. Então, a gente passou uma planta para eles, foram fazendo ali o esboço do projeto e tudo mais. Então, isso foi bem bacana, e a gente viu que, às vezes, você ficar ali só ouvindo, né, é meio fica naquela, né? Você colocar em prática, eu pelo menos sou uma pessoa assim, eu aprendo muito na prática. Eu preciso aprender algo, eu botar a mão na massa, fazer, desenvolver. Então foi muito bacana, teve um feedback assim, do pessoal do resto da EJ muito bacana. Isso fez com que se disseminasse, a gente conseguiu fechar 2 projetos elétricos depois, a galera conseguiu rodar tranquilo. Então foi meio que uma confirmação, assim, não, essa forma dá certo. Ou daí comprando o curso e tudo mais, passando com essa da galera. Mas o principal era a gente fazendo com que o pessoal de projetos fosse gestor, né, e fosse auxiliando a galera no desenvolver ali, fazendo as capacitações. Foi o principal, assim. E o legal de envolver o resto da empresa dentro de projetos, né, que, querendo ou não, a gente todo mundo trabalha para que projetos funcionem, né, porque é o que a gente está ali para fazer, realizar projetos e tudo mais, só que para que isso funcione, o resto da empresa tem que estar funcionando também, né? Então, o legal de envolver todo mundo é que ali é realmente o resultado do trabalho de todo mundo. É ali que você consegue perceber que todo o resto está funcionando, que você está conseguindo agradar seu cliente, que tudo aquilo que você estudou, que você aprendeu e que você foi atrás está funcionando naquele ponto ali, sabe? Então, isso é muito importante também, de você envolver todo o time naquilo, porque ali é o momento que você percebe e que você consegue colocar tudo que você aprendeu em prática, né? Então, é bem importante mesmo isso de ter todo mundo participando em projetos, né? Mas para que isso aconteça também tem que ter essa questão da capacitação, né? Então, o pessoal de projetos tem que ensinar, tem que mostrar, tem que explicar como que faz, mas é um ponto bem importante. Vocês já comentaram um pouco sobre essa questão da atividade de cada empresa júnior, né? Que vocês estão representando. A Ananda falou um pouco das hortas urbanas, né? O Leonardo falou um pouco da viabilidade técnica dos projetos, mas assim, gostaria que vocês falassem um pouco mais assim, de cada empresa, né? O que faz, o que um cliente precisa que pode contratar vocês, né? Se pudessem comentar um pouco do até que como vocês fazem. Um jabazinho, né? Que estamos caminhando pro final, né? Isso, que vocês pudessem assim, falar um pouco do que cada empresa júnior faz, né? Além do que vocês já comentaram. Pode fazer o jabá. Se quiserem até olhar para a câmera, pode.
Chama a Semear para fazer Chama. projetinho. Vem fazer. Mas, então, falando um pouquinho da Semear, assim, né? Esses tempos eu até tava dando uma pesquisada na história de projetos da Semear, assim, né? E a gente já fechou projetos em várias áreas, né? O que a gente realmente vende hoje é a ideia de hortas ainda urbanas, né? Esse projeto de viabilidade técnica e econômica que o Vitor comentou, que seria realmente mais voltada para as pessoas que gostariam de investir no agro, mas não sabem por onde começar, sabe? Ou às vezes nem sabem a cultura que querem produzir. A gente já teve vários clientes que chegavam até a gente e falavam: eu quero ganhar dinheiro. E a gente, legal, a gente também. Todo mundo quer. Todo mundo quer, né? E daí a gente realmente ia atrás daquilo, você já tem informação, como que funciona, já teve alguém da família que trabalhava no campo, e a gente tenta entender a necessidade daquele cliente e trazer um cenário legal para ele. Nesses primeiros anos vai acontecer mais ou menos assim se você plantar esse tipo de coisa. Se for dentro de uma estufa, talvez demora um pouco mais para você ter esse retorno, mas é uma coisa mais assertiva. Então, realmente essa ideia de você entender a viabilidade daquilo que o cliente está procurando e a questão econômica daquilo, né? Para ele ter uma ideia de vou ter que investir tanto, em tanto tempo eu vou conseguir o meu retorno e é isso que eu vou plantar, sabe? Então esse é um projeto que a gente gosta bastante de fazer. Confesso que é um projeto bem trabalhoso, assim, né? Porque às vezes o cliente chega com uma cultura que a gente não tem nem noção de como funciona, né? E daí a gente tem que ir atrás, tem que pesquisar, conversar com o professor e tudo mais, e realmente entender tudo aquilo sobre determinada cultura, né? Então é um projeto trabalhoso, mas é muito legal você conseguir apresentar aquilo, tudo que você estruturou, uma tabela linda no Excel e tudo mais, e mostrar para o cliente, veja, todos os dados que você precisa estar aqui e ele se sentir satisfeito com aquilo é muito legal, sabe? Outros projetos, vamos ver... Só aproveitando, já que deu o hiato, né, da viabilidade, né, que nem o Léo falou da galera do projeto lá da Terra, a galera do projeto Semear também tá extremamente parabéns, manda muito, especialmente nesse projeto. Com certeza o projeto mais trabalhoso, o serviço nosso mais trabalhoso, mas é que o resultado é muito completo, assim, né, esse realmente tem uma perspectiva econômica dos próximos anos, no cenário otimista, pessimista, e isso dá uma segurança para qualquer pessoa, até que quer investir inicialmente, ou uma pessoa que já é produtor e quer fazer uma coisa diferente, uma nova cultura, ou um novo modelo, né? Isso por isso dá trabalho, porque nunca é igual. Exato. Sempre tem alguma coisa diferente ou muita coisa diferente, daí acaba dando muito trabalho. Mas a gente está com algumas ideias novas, que a gente não vai falar agora. Sim, então, temos novidades para o ano de 2022. Exatamente, algumas coisas também diferentes. Tem a questão das hortas, são os principais, não tem que falar, né? As hortas a gente oferece assistência, né? Que é um projeto meio complicado, porque quando você fala de assistência técnica, engloba um monte de coisa, né? Sim. Então, às vezes é meio complicado tentar adivinhar o que vai vir pra gente, assim, né? Mas a gente também faz esses projetos de assistência técnica, produtores, né? E daí tem várias outras coisas que a gente já fez, assim, né? Então, esse ano a gente fez um projeto bem diferente, que a gente analisou um produto em casa de vegetação por um cara que queria testar o produto para feijão e trigo, né? E daí a gente fez toda a condução do experimento, então a gente nunca tinha feito isso, sabe? Isso também é muito legal, às vezes a gente oferece um grupo de projetos, mas um cliente chega atrás da gente procurando uma coisa e a gente sente que a gente é capaz de fazer aquilo e a gente vai atrás para fazer, sabe? Então esse foi um caso que aconteceu, né? A gente também faz análise de solos, a gente coletou um monte de solo esses tempos, acho que a gente fez umas 60 amostras, e foi bem legal, assim, também, então toda essa questão essa experiência que os projetos trazem pra gente. A parte de sanidade vegetal de uma forma geral, a gente também presta assessoria, né, então... Fizemos alguns projetos de compostagem também. Paisagismo, já vi projetos Paisagismo, também. Exatamente. Sim, já exploramos algumas coisas nessa área. Isso. Apesar que é difícil, hein? Mas a gente dá conta. Pode chamar. Sim. A gente também, só comentando, já que a gente entrou nessa questão de projetos, assim, né? E que o Léo tava falando e que a gente conversou bastante sobre conexão das EJs, né? Ano passado, na história da Semear, a gente não costumava se conectar muito com outras EJs, sabe? Então, a gente tinha muito essa mentalidade de tentar fazer as coisas sozinhos. Mas daí as coisas mudaram um pouco esse ano. A gente falou, vamos fazer bens, vamos atrás, vamos conversar, vamos se conectar.
Tanto que a gente consegue ver como resultado disso que a gente fechou 3 ações compartilhadas esse ano, sabe? Então, uma é com a Vetos, que é a EJ de veterinária da Federal. A gente está montando um livro com eles, então para quem tem gato, fiquem de olho nas nossas redes sociais que vai sair um livro com colaboração da Vetos e da Semear sobre gatos, né? Aí a gente também estamos no desenvolvimento de um projeto com a EGEC, né? Que é de engenharia química da Federal também, e a gente está ajudando eles a desenvolver um produto para soja. Então, eles entraram com a questão ali do desenvolvimento de fórmula e tudo mais, e a gente mais com essa questão da agronomia, né? Da Sim. planta e tudo mais. Enfim, e também fechamos um projeto bem legal que a gente está testando um aplicativo do pessoal lá de Maringá e é em conjunto com mais 5 EJs do Paraná de agronomia, sabe? Então a gente conseguiu conectar 5, 6 EJs do Paraná todo e tá todo mundo testando o aplicativo, sabe? Então essa questão também bem legal, assim, falando um pouquinho mais do que a gente fez esse ano, assim. Isso aí. E aí, e a Terra? Só um ponto que eu queria comentar antes, legal, né? O ponto que eu comentei antes, a conexão entre EJs. Vocês, EJs de agronomia, trabalhando juntas no mesmo projeto, né? É muito bacana essa conexão que a gente tem, né? Proporcionada pelo movimento. Falando um pouquinho mais da Terra, delicado assunto, mas atualmente a gente trabalha bastante, principalmente projeto de energia solar. É o nosso principal carro-chefe, até o diretor de projetos fala que ele não aguenta mais fazer solar, fala, vamos vender outra coisa que eu não aguento mais fazer solar. Projeto elétrico também, a gente faz alguns assim nessa área. Uma área que a gente está começando a explorar agora é a parte que a gente chama de SPDA, né, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Resumindo, é a parte de proteção de para-raios assim, da residência, né? Fazer a proteção contra raios de uma edificação, não só prédio precisa, tá? Casas muitas vezes precisam, principalmente a área rural é necessário. Então é um projeto que a gente vai começar agora, né? A gente já colocou na nossa carta, tem algumas propostas que estão rolando. Até o pessoal ali da Engel deu uma ajuda pra gente, eles já tinham esse projeto, então a gente foi conversar com eles, trocamos umas figurinhas ali, foi uma conversa bem proveitosa. Então a gente começou a desenvolver esse projeto agora. Estamos desenvolvendo também a parte de, como eu comentei, né, a gente é um curso de elétrica e automação. E a gente estava tendo uma demanda dos membros que eles falaram, tá, e a automação? Cadê a automação? Elétrica e solar não tem automação, né? Cadê a automação? Então a gente está desenvolvendo agora a parte de automação industrial dentro da empresa. Inicialmente a gente está pegando empresas de menor porte, mas até a empresa que tinha surgido era uma empresa maior, era nesse ramo de automação, e a gente foi trocar uma ideia com muitos professores, o que eu comentei, né? Não deu certo da gente fechar, mas foi um aprendizado muito grande para a gente, para amadurecimento desse projeto, até sobre questão de ex-membros, né? A gente, ano passado, teve um membro que fez parte da gente, inclusive era do setor de projetos, que ele trabalha com automação industrial, né? Ele trabalha na parte de programação CLP, que é basicamente o cérebro da indústria, né? Você faz todo o controle da indústria por ele. E ele fazia, mesmo sendo aluno ainda, às vezes sábado eu ligava para ele, cara, vamos conversar, quando eu era diretor, vamos trocar uma ideia, preciso conversar com ele. Eu tô viajando, tô em Santa Catarina, tô no Rio Grande do Sul, o cara viajava, assim. Então, ele manjava muito, era um cara que tinha muito conhecimento e ele ajudou muito a gente nessa parte também, quando a gente estava para fechar esse projeto, né, fazendo a proposta e tudo mais. Cara, mais de 50% foi ele fazendo ali, ele e o diretor do ano passado também. Então, estamos aí também com o serviço de automação industrial e a gente está criando uma maturidade maior nele. O projeto de eficiência, eu comentei que a gente estava desenvolvendo o case. A gente deu uma parada nele por questão de demanda, né? Que nem se comentou, pode vir uma empresa grande, pode, mas daí vai da capacidade da EJ, né? Tem EJ que por causa de um projeto vai parar a EJ inteira e fica naquele projeto. Né? Muitas vezes são projetos grandes. A gente estava com 3 projetos rodando e a gente viu, não, tá apertado, vamos focar no projeto. A gente deu uma parada no case. Até ontem estava conversando com o diretor de projetos para a gente voltar, que o pessoal do comercial estava querendo começar a prospectar essas áreas de automação e eficiência. Então, tá aí uma oportunidade, né? Se alguém
estiver precisando de um projetinho nessa área. Então a gente faz essa parte também. Aí dentro da eficiência a gente faz estudos, né? Atualmente a gente não consegue realmente fazer o que grandes empresas fazem, né? Por exemplo, ir fazer o que a gente chama de análise de energia, né? O pessoal vai com equipamento na indústria normalmente e vê a questão de energia, quando está sendo gasto, tipo, como que está a produção de energia, como melhorar aquele sistema, né? E aí eles fazem, só que cada equipamento desse custa quase 100 mil reais para mais. Então, atualmente, para a nossa realidade, é um pouco fora, né? A gente pensa, claro, no futuro em implementar esse serviço, ou às vezes através de parcerias com outras empresas. A eficiência, atualmente, a gente trabalha mais como um gerenciamento, né? A gente conversa com o cliente, vê, a gente está para novidades aí. A gente está conversando para ver se trabalhar na parte de realmente gerenciamento energético. A gente veio com o cliente fazer uma análise, só que com um equipamento um pouco mais simples, né? Não aquele top de 100 mil lá, né? Um mais simplesinho. Ver e falar para ele, você está tendo, por exemplo, sei lá, um escritório. Você está tendo muito consumo de ar-condicionado no período da tarde, das 1h30 até as 4 da tarde. Sei lá, trabalhar algo de uma forma a melhorar isso para diminuir esse gasto. Até foi um projeto que a gente fez um tempo atrás, foi vendido como automação residencial, comercial na verdade, porque foi para um prédio, mas foi mais também a parte de eficiência. Era um escritório na Paraíba, era um prédio público lá, e eles estavam tendo muito gasto com ar-condicionado. O pessoal deixava ligado, ia para casa. Por que será? Porque é na Paraíba, será? Será? Nossa! Aí o pessoal não desligava e passava. Chegava no final do mês, o prédio veio aquela paulada, né? Ixi. Aí o cliente veio, conversou com a gente, falou, essa situação. A gente desenvolveu um sistema, né, um protótipozinho ali para fazer o controle. A gente ia fechar o protótipo, por causa da pandemia acabou não dando certo aí, né? Mas quem sabe, né, agora voltando ao normal, acho que a gente consegue voltar com esse projeto. Sim, mas foi um projeto muito bacana, a gente aprendeu muito. E algo muito importante desse projeto que a gente desenvolveu foi contato com professores. A gente conversou com um professor, assim, a gente estava naquela semana ali que os alunos estão de férias, mas o professor ainda não, então ele ainda estava na faculdade. E ele se dispôs, falou, não, vem aqui, eu disponho ali de um tempo que eu tenho, a gente conversar, tipo, para eu ajudar vocês nessa parte, assim, para a gente desenvolver a melhor solução. No fim a gente acabou se desencontrando, mas ele em casa, assim, mandando áudio e explicando. Então ele se mostrou, assim, super aberto. É um professor, assim, que eu tenho uma consideração muito grande. O projeto não teria saído sem ele. Ano passado a gente fez um projeto, foi um ramo que a gente descobriu, que é a parte de padronização de entrada de energia. Então tem muito prédio que você tem lá um medidor no padrão antigo da Copel. Aí a Copel chega e fala, não, esse padrão é antigo, a gente não aceita mais, você precisa colocar no padrão novo, né? Isso principalmente para prédio, né? Ele tem esse controle maior. Aí esse cliente estava nessa situação, vocês veem aquilo, eram os fios expostos, tinha até um medidor que tinha explodido lá. Nossa. Tava bem feio, só via o preto, assim. Tava crítico. Onde tava bem crítico. Aí a gente fez o projeto, e nisso teve um outro professor da matéria de industriais, de prediais também. Ele basicamente pegou a nossa mão e falou, é isso que vocês têm que fazer, assim. Então, a gente tem muito esse apoio, isso é muito bacana. Então, basicamente são esses serviços que a gente faz, né? O nosso foco atualmente é mais a parte de elétrico e solar, mas a gente tá indo aí, querendo rumar, assim, para essa parte de automação. A gente está vendo que está tendo uma demanda. A SPDA também é um projeto assim que a gente implementou ele, se não me engano, no meio do ano, que a gente colocou na carta mesmo, já veio 2, 3 propostas. Ano passado a gente acabou recusando 4 projetos porque a gente não fazia. Então a gente está vendo que é um mercado aí que vai entrar, está vindo com bastante força. Que legal. Show de bola. Mas eu acho então que questões elétricas e da automação é com a Terra e questões de agronomia com a Semear. Então, e outras se você tiver algum problema desse... Exatamente. Falar com a Semear, falar com a Terra. E outros problemas, falem com o EJs, porque você ajuda o movimento, você está ajudando o próprio mercado a capacitar pessoas mais. Na verdade, a capacitar mais as pessoas que vão entrar no mercado. Então,
você tá com esse problema, se você ajuda a gente, menos pessoas do futuro vão ter esse problema, entendeu? Exatamente. Quer oferecer um produto? Eu não. Não? Também não. Não. Bem, eu vou só... Né? E se tiver com um problema elétrico e na agronomia, chama a Semiária Terra, né? Isso. Essa ação Isso. compartilhada aí, ó. Perfeito. E como é que fazem para achar vocês, né? Como que alguém Perfeito. pode entrar em contato com a Semiária e com a Terra? Entra no site. Site Site www.semearconsult.com.br. .com.br. Temos o Instagram também, @semearconsult. Isso aí. E lá você acha o que você precisa. Num desses dois você vai achar. Exato. Da Terra também tem o nosso site, www.terraengenharia.org.br, e também através do nosso Instagram, @terraengenharia. Perfeito. Então é isso. Perfeito. Obrigado aos convidados, obrigado a Nanda, obrigado Obrigada, Léo por gente. Eu que ter agradeço. conversado aqui com a gente. Se quiserem finalizar, quiserem falar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Queria agradecer também a presença de todos vocês. E é um prazer conhecer mais esse movimento com duas empresas aí fantásticas. Show. É isso, mas acho que só para finalizar aqui, agradecer a todo mundo, tanto os que estão ouvindo quanto ao convite de vocês, assim, né? E também apoiem o movimento, assim, né? Como o Vitor estava comentando. Se você for um estudante e tiver uma EJ dentro do seu curso e da sua universidade, vá atrás para tentar conhecer, assim, né? Porque realmente a gente se desenvolve muito como pessoas, a gente consegue perceber uma diferença incrível, assim, na pessoa que entra na EJ e na pessoa que sai, assim, né? Então você acaba se tornando realmente uma pessoa melhor, assim, mais pronta tanto para a sua vida quanto para a vida profissional, sabe? Se você ainda não tem o curso ou a EJ dentro do seu curso, vai atrás do núcleo, se você for de Curitiba, ou se você for de outra cidade, vá atrás do núcleo da sua cidade e funde uma EJ, né? Porque realmente o que você vai aprender, fazendo tanto parte de documentação e tudo mais, é muito aprendizado. Então, e se você estiver procurando qualquer serviço, vá atrás de uma EJ, né, realmente para apoiar isso, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que você vai estar apoiando a juventude, que é o futuro do Brasil, assim, né? Então, é muito legal você ver isso, porque, querendo ou não, todos nós que estamos aqui, a gente é o futuro do Brasil, a gente é a mudança do futuro, né? Então, você apoiando isso hoje, você vai estar apoiando a mudança do futuro, assim, né? Eu sei que às vezes é meio clichê falar isso, mas É verdadeiro. é verdadeiro. É verdadeiro. Às vezes não é clichê, às vezes é meio triste. Eu olho e falo, nossa, que triste, eu sou o futuro de alguém. Futuro será esse? Mas tá bom. Vamos lá. Faz parte. A gente só queria agradecer a todo mundo aí pelo convite, também o pessoal que tá aqui nos bastidores ali. Foi uma oportunidade, assim, muito incrível mesmo. E não só da gente estar aqui batendo esse papo, conhecer vocês, divulgar mais o movimento, né? Sim. O Vitor já falou, a Nanda já falou, mas eu vou reforçar. Se vocês estiverem precisando de algum projeto, tiverem alguma ideia, contatem uma EJ, seja a área que vocês pensarem, vai ter alguma EJ em algum lugar, assim, que vocês vão Sempre conseguir. Se você quer fundar uma EJ, não tem no meu curso, não tem na minha faculdade, converse às vezes com o núcleo, talvez Com não a conheça gente alguém também do núcleo, pode pode conversar com a gente, converse provavelmente com alguma EJ, vai ter na sua faculdade, se não tiver da cidade, então, ou com quem você conseguir achar que faça parte do movimento, assim, o pessoal é muito receptivo. Se você falar, não, eu quero abrir uma EJ, os caras vão pegar na tua mão, vão te ajudar a fazer, assim. Sim. O pessoal vai ajudar muito. Então, acho que era isso, gente. Só agradecer por tudo aí mesmo. Muito obrigado. Show. Isso aí. Então foi isso. Obrigado. Eu sou o Vitor Takaki. Eu sou o Eric Stanula. Boa. E esse foi a Grascast. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Agradecer a associação e o Copa Agrárias. Isso, Sempre a também. parceria Copa Agrárias, Agrárias Tech. E também convidar todos para participar dos nossos canais, curtir, escutar os nossos episódios. Né? A gente já está no 5º episódio e tem mais por vir. Então, se inscreva aí no nosso canal, dê aquele like e se torne parceiro também, participando das nossas postagens, sugerindo, comentando, que esse podcast é de todo mundo. Você viu o que a gente fez? Fez uma cena pós-créditos ao vivo. Que legal. Percebeu isso? Legal. Obrigado. Muito obrigado.